Olá, graça e a paz, aqui é a pastora Teresa. Hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. Amém, queridos? E o tema de hoje é o Espírito Santo e a salvação. Podemos ver claramente a atuação do Espírito Santo trazendo pessoas ao Salvador. Quando alguém vem a Cristo, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo esteve atuando nas mais diversas maneiras. Talvez algumas destas fujam à nossa compreensão até, mas isto não altera o fato de que o Espírito Santo está profundamente envolvido em nossa salvação. Neste estudo, abordaremos algum dos meios que o Espírito Santo usa para nos trazer a Cristo. Então nós vamos ver através desse estudo que o Espírito Santo de Deus, ele também está envolvido no nosso processo de conversão, de antes até de que nós venhamos nos achegarmos a Cristo, o Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos convence da verdade, da justiça e do juízo, ele está trabalhando para que nós venhamos nos achegar a Cristo, para que nós venhamos conhecer a Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Então nós vamos entender que o Espírito Santo de Deus está diretamente ligado à nossa salvação. Amém? Uma dessas ferramentas que o Espírito Santo usa para que nós possamos estar ligados a Cristo é o novo nascimento. E o novo nascimento é indispensável para que o Espírito Santo de Deus habite em nós. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E é precisamente isto que o Espírito Santo faz. Quando nos entregamos a Jesus Cristo, a Bíblia diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse versículo, queridos, está em 2 Coríntios 5,17, para você que está anotando. 2 Coríntios 5,17. Esta palavra diz assim: que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Por isso, o nosso novo nascimento, ele é indispensável para a atuação do Espírito em nós e para que o Espírito Santo possa habitar em nós. Nós precisamos nascer de novo. A Bíblia fala de diversas maneiras desta transformação. Um dos termos mais significativos e usado é o que eu usei agora, nascer de novo. Da mesma forma que fomos nascidos fisicamente, podemos nascer de novo. Então, muitas pessoas, queridos, têm dúvidas. Mas como assim nascer de novo? Ao homem não é dado o direito de nascer apenas uma vez? Sim, nós nascemos fisicamente apenas uma vez, mas nós podemos nascer de novo do Espírito. Nós podemos nascer novamente espiritualmente falando. Amém? Lá em 1 Pedro 1,23 diz assim: pois fostes regenerados, nascido de novo, não da semente corruptível, mortal, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e permanente. Então, aqui em 1 Pedro, a gente tem a confirmação disso que nós estamos falando, que a palavra fala de um nascimento, não um novo nascimento físico, mas um nascimento espiritual, não de uma semente mortal, mas de uma incorruptível, né? De uma semente do Espírito mesmo. Todos precisamos nascer de novo. Lá em João 3,7 diz assim: todos vocês precisam nascer de novo. E Jesus continua explicando que este novo nascimento, esta regeneração espiritual é efetuada pelo Espírito Santo. Não tem como nascer de novo se não for através do Espírito Santo. Esse nascimento, ele acontece através do Espírito e é algo que vem do alto, não é algo da terra, é algo que vem dos céus, né?
esse novo nascimento, ele é efetuado pelo Espírito Santo. Lá em João 3:8 diz assim: o vento sopra onde quer que ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Há um quê misterioso nisto. Nós não podemos compreender como o novo nascimento acontece, como eu já falei, porque não é algo aqui terreno, é algo que vem de cima, não da terra ou da nossa natureza humana. Vem por causa do amor e da graça de Deus, vem por causa da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Vem por meio da ação do Espírito Santo de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Lá em João 3,6 diz assim: o que é nascido da carne é carne. A carne nunca muda, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O Espírito nunca muda. Jesus sabe o que está no coração de todos e de todas as pessoas. A doença fatal que causa mentiras, roubos, ódio, preconceito, ganância, desejos imorais, ele disse: do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmia, são estas coisas que contaminam o homem. Esse versículo, queridos, está em Mateus 15:19. Eu quero ler ele novamente com você. Preste atenção nesse versículo. Lá em Mateus 15:19 diz assim: do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, são estas coisas que contaminam o homem. Então, nós sabemos que por isso que a palavra de Deus diz assim: de tudo que tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as janelas da nossa alma, né? Então, nós precisamos guardar o nosso coração. Lá em Romanos 5:12 diz assim: por um só homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, uma das primeiras coisas que nós precisamos reconhecer na nossa natureza humana, que todos nós pecamos, e por isso nós fomos destituídos da glória. E quando Jesus foi entregue naquela cruz para morrer por mim e por você, nós fomos restituídos. O Senhor, ele nos vê através de Jesus Cristo. Então nós fomos justificados pelo sangue de Cristo. O Espírito Santo, ele nos convence e ele nos chama. Um dos efeitos mais devastadores do pecado é que ele nos cega, para não reconhecermos em nós mesmos o Deus deste século, o que nos cega, o entendimento, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Vamos ler novamente? Esse versículo ele está lá em 2 Coríntios 4:4 e ele diz assim: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Só o Espírito Santo pode nos abrir os olhos espirituais. Só ele pode nos convencer da profundidade do nosso pecado. E somente ele pode nos convencer da veracidade do Evangelho. Esta é uma das razões de o Espírito Santo ser chamado de Espírito da Verdade. Em João 14:17, você vai encontrar esse versículo. Jesus falando do Espírito Santo, ele disse: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais, do juízo, porque
O príncipe deste mundo já está julgado. Perdão, querido, eu falei João 14:17, não é João 16:8-11. Então, quando o Senhor Jesus, ele se entregou, quando ele entregou naquela cruz para que nós pudéssemos hoje ser livres, quando ele morreu naquela cruz, ele não nos deixou sozinho. Ele fez a promessa de que ele enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo, para estar conosco até a consumação do século. E que por isso ele precisava, né, morrer, para que viesse o Espírito Santo de Deus, o nosso amigo fiel, o Consolador, aquele que nos convence, aquele que nos orienta, aquele que nos direciona, aquele que nos conduz, aquele que nos exorta em amor, aquele que nos convence. Então, o Senhor Jesus, quando ele foi, ele nos enviou o Consolador. Temos de nos lembrar também que o Espírito Santo usa a verdade contida na palavra de Deus para nos convencer, para convencer nosso coração. A Bíblia, lá em Romanos 10:17, ela diz assim: a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. E em um outro trecho, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Esse outro versículo está em Hebreus 4:12. O primeiro versículo que nós lemos está em Romanos 10:17, que diz assim: a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Em algumas traduções está escrito: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o próximo versículo que eu gostaria que vocês anotassem está em Hebreus 4:12, que diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração do homem, amém? Por isso é tão importante que nós venhamos estar lendo a palavra de Deus. Talvez você aí possa estar dizendo: mas eu leio a palavra de Deus e eu não entendo. Peça para que o Espírito Santo de Deus esteja se revelando através da palavra para você. Que o Espírito Santo revele a palavra de Deus para você, te dê um entendimento da palavra de Deus. Porque o Espírito Santo, ele nos revela as coisas que estão aos nossos olhos escondidas. Então nós precisamos pedir ao Espírito Santo: o Espírito Santo me dá o dom de me revelar a palavra de Deus, que eu venha entender a palavra de Deus, porque o Espírito Santo, ele pode atuar, ele nos revela toda a verdade que está encoberta, ele nos revela esta verdade. Então, se você pedir, certamente o Espírito Santo de Deus vai fazer com que venha sobre você o entendimento e que você consiga enxergar a revelação da palavra de Deus. Queridos, sem a atuação do Espírito Santo, nunca veríamos com clareza a verdade divina sobre o nosso pecado ou a respeito do nosso Salvador. Isto é, que eu acho que Jesus quis dizer em João 6,44, quando ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. A Bíblia nos faz uma advertência solene de não resistirmos ao chamado do Espírito Santo. Lemos lá em Gênesis 6:3: o meu espírito não agirá para sempre no homem. Sem a ação do Espírito Santo é impossível chegar a Cristo. Então nós precisamos do agir do Espírito para nós nos achegarmos a Cristo. Então, por isso nós podemos entender que o Espírito Santo está totalmente ligado à nossa salvação. Nós precisamos, aceitar o Senhor Jesus, nos entregarmos ao Senhor Jesus para que o Espírito Santo comece a boa obra em nós. O Espírito Santo, ele nos regenera. Junto com arrependimento e fé, o Espírito Santo opera a regeneração do coração do homem. Regeneração é o sinônimo de renovação ou novo nascimento.
Lá em Tito 3,5 diz assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Esta mudança é de uma vez por todas e tem um efeito inevitável. Em João 3,3, a Bíblia diz: nascer de novo. O pecador, antes de renascido, está morto em transgressões e pecados. A regeneração da vida ao que está morto, a pessoa é purificada por Deus da culpa de ter quebrado a lei. Recebe dele o perdão por cada pecado. Além disso, pelo novo nascimento, o pecador é justificado, se torna uma nova criação, uma nova criatura. E a regeneração, ainda como a justificação, é imediata, constitui um ato espontâneo do Espírito Santo, apesar que a pessoa que nasce de novo talvez não sabe a hora exata. Queridos, por isso que a palavra de Deus também ela nos diz assim: vinde como estás. Por quê? Muitas vezes nós pensamos, mas eu sou pecador, eu ainda tenho alguns vícios, eu ainda tenho algumas práticas que eu sei que não agrada ao Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz: vinde como estás. Porque quem vai fazer essa obra, quem vai nos regenerar, quem vai nos mudar, quem vai transformar, quem vai tirar de nós o desejo de práticas que nós tínhamos que nós tínhamos o hábito de fazer, é o próprio Espírito Santo. É Ele que nos convence da verdade, da justiça e do juízo. Ele vai mudar em nós essas práticas. Ele vai tirar de nós esses desejos. Por isso é tão importante a sua presença em nós. O Espírito Santo nos dá a certeza. Às vezes nós sentimos confusos depois de aceitar a Cristo como Salvador, porque muitas das velhas tentações não desapareceram ainda. Pecamos às vezes, explodimos, orgulho, inveja, práticas que já estávamos acostumados ainda tomam conta de nós. De vez em quando, isto não só nos deixa confuso, mas nos desencoraja a prosseguir e pode nos deixar deprimidos e espiritualmente nos sentindo incapaz de continuar. Talvez até tenhamos algum pecado insistente que nos assedia e que parece que não somos capazes de vencer. Mas o momento em que eu receber a Cristo e ao Espírito Santo de Deus, Ele vai nos regenerar. Ele vai fazer essa mudança em nós, seja qual for o problema. Ele vai trazer a mudança que nós precisamos ter. Como nascer de novo? Em primeiro lugar, compreenda que você, aos olhos de Deus, é pecador. Talvez você se ache que não é má pessoa, porque sabe que viveu uma vida decente. Por outro lado, talvez você esteja carregando consigo uma culpa por alguns pecados cometidos no passado. Seja qual for o seu pecado, a Bíblia nos diz que não há justo, nem sequer um. Lá em Romanos 3,10, a Bíblia diz: não há justo, nem sequer um. Todos nós quebramos a lei de Deus e não merecemos nada, a não ser a ira e o julgamento de Deus. Em segundo lugar, compreenda que Deus ama e que enviou seu filho para morrer em seu lugar. Você merece, sim, e tem direitos que foram conquistados na cruz com a morte de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, precisamos reconhecer e nos arrependermos dos nossos pecados. A palavra arrependimento no grego significa mudança de atitude, de comportamento, de pensamento. Nós precisamos nos arrepender verdadeiramente, porque o arrependimento ele é diferente do remorso. O remorso ele não traz mudança, mas o arrependimento ele traz transformação de mente, de comportamento, de atitudes. Amém? Mas o arrependimento também significa que eu volto as costas para o meu pecado e rejeito e decido viver pela graça de Deus, como Ele quer que eu viva. Jesus disse: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O arrependimento envolve uma disposição de abandonar o pecado, entregar a vida a Jesus Cristo, que agora é o Senhor dela. Vemo-nos agora como Deus nos vê e oramos: Deus tem misericórdia de mim.
um pecador. Este versículo está em Lucas 18, 13. E em quarto lugar, venha Cristo com fé e confiança. A Bíblia nos diz que a salvação é um presente de Deus. Fez tudo para que a salvação esteja à nossa disposição. Mas nós temos de entender a mão e estender as mãos e receber esse presente de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este versículo está em Romanos 6:23, aonde diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como você aceita este presente? Porque um simples ato de fé, dizendo sim a Cristo, se você nunca aceitou a Cristo em sua vida, é necessário que você o faça para que o Espírito Santo de Deus possa atuar na sua vida. Você precisa aceitar o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, para que o Espírito Santo de Deus possa começar em você uma obra. E Ele vai estar conosco até a consumação do século. Então, que nesta tarde você consiga, possa ter entendido que o Espírito Santo de Deus está totalmente ligado à nossa salvação. Amém? Deus abençoe você.